No vídeo de hoje eu vou falar sobre clássicos que todo católico deveria ler. Eu já tenho outros 2 vídeos sobre este assunto aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição deste vídeo. E hoje eu trago mais 6 livros que eu acredito que todo católico deva ler. E sempre que eu for lendo livros que tragam boas lições, virtudes, bons ensinamentos para a nossa vida, eu vou trazer aqui para o canal também estes livros que eu estou sempre à procura. Então, se você tem indicação de livros clássicos que você acredita que se encaixa nesse tema, já deixa aqui na descrição deste vídeo que eu quero saber. E por que sempre eu estou falando aqui de literatura clássica para católicos? Porque eu acredito que a literatura clássica tem muito a nos oferecer, principalmente aos católicos. Quando é um bom livro, ele nos eleva, ele nos edifica. Longe de ser apenas entretenimento, ela nos forma, ela nos provoca e muitas vezes nos aproxima da verdade. E tanto esses livros que eu falo neste vídeo, quanto dos outros vídeos, e a maioria dos livros que tem aqui no canal, eu falo que são para católicos não porque eles sejam perfeitos, mas porque eles nos ajudam a entender a realidade humana à luz da fé. Esses livros não são católicos, mas eles falam de verdades eternas. Lidos com critério e fé, eles formam um instrumento de formação e reflexão. Como eu disse, a boa literatura ela é uma escada, ela nos eleva. Sempre que eu falo destes livros aqui no canal ou lá no Instagram, o objetivo é iluminar os dilemas e os valores em cada obra clássica à luz da fé, sem moralismo, mas com um olhar verdadeiro e formativo. E lembrando, como eu já disse, esses clássicos aqui não são católicos, mas eles tocam em temas centrais da nossa fé cristã: o pecado, a redenção, a vocação, humildade, verdade. E os livros que eu vou mostrar hoje aqui, mesmo vindos de épocas diferentes, de autores diferentes, eles nos fazem olhar para a alma humana, suas quedas, os seus pecados, as suas possibilidades de salvação. São livros que retratam a luta e os dilemas reais. Livros que provocam, que despertam, que educam o coração. Eu estou planejando uma série de vídeos com o tema romance católico. Os livros que eu mostro aqui para vocês, pelo menos a maioria deles, são livros da literatura mundial. Mas eu quero falar da ficção católica, então eu vou montar uma série de vídeos, gravar uma série de vídeos e postar aqui no canal, falando os principais livros, os principais autores, o que determina um romance católico. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para receber esses vídeos e não se esqueça de ativar as notificações para que o YouTube te notifique toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, porque eu pretendo gravar e soltar esta série em breve. Então, vou falar dos romances católicos. E agora eu vou falar dos livros clássicos que todo católico deveria ler. O primeiro é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Nos vídeos anteriores eu falei de Persuasão, que é o meu livro favorito da autora, e também de Razão e Sensibilidade. E neste vídeo aqui eu vou falar de Orgulho e Preconceito. Jane Austen é uma mulher de fé anglicana convicta. Ela não escreveu sermões, mas romances profundamente morais. E neste livro aqui nós vemos como o orgulho e o preconceito eles são barreiras. Elizabeth Darcy, eles só conseguem amar verdadeiramente quando eles se desprendem de si mesmo. Aqui há uma conversão de caráter, um amadurecimento que reflete o que a vida cristã nos pede: sair do amor próprio desordenado para o amor ao outro, o amor verdadeiro. E a autora retrata aqui também o casamento não apenas como uma união romântica, mas como uma vocação. O relacionamento de Elizabeth e Darcy aqui é purificado pela virtude e pelo arrependimento. Jane Austen aqui, sem ser catequética, ela nos mostra que o amor verdadeiro só é possível quando o ego é purificado. E há uma lição muito importante aqui sobre como o afeto sozinho não basta. É preciso formação moral para amar bem. Orgulho e Preconceito, eu li já tem há algum tempo. Pretendo reler este livro aqui. Então eu li Persuasão, que até agora é o meu preferido da autora, Orgulho e Preconceito, e Razão e Sensibilidade. E pretendo até o final do ano colocar aí mais um dos seus romances na minha lista e futuramente também relê-los. A escrita da Jane Austen é muito rica, né? Ela tem aquela ironia, aquela crítica sutil que muito me agrada. Então este é o primeiro da nossa lista aqui de livros clássicos que todo católico deveria ler. E o próximo livro é A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Aqui Esther Prynne carrega a marca do pecado publicamente, enquanto o pai de sua filha, o reverendo Dimmesdale, vive uma agonia secreta. E este contraste aqui nos obriga a refletir sobre o arrependimento verdadeiro. O
autor Nathaniel Hawthorne, ele denuncia o puritanismo, mas não relativiza o pecado. Ele mostra que o pecado escondido consome a alma, enquanto aquele que é assumido com humildade pode abrir caminho para a redenção. A crítica aqui não é a moral cristã, mas é a ausência de misericórdia, e é o que nós vemos aqui naquela sociedade puritana ali da época. O drama do reverendo Dimmesdale é o drama de muitos. Medo do julgamento, a fuga da confissão, a separação entre aparência e consciência, e a covardia. Ele tem medo de assumir os próprios erros. A salvação neste romance aqui só chega pela coragem de encarar a verdade. E Esther, mesmo marcada pelo pecado, ela caminha rumo à reparação, ao passo que Dimmesdale vive entre o altar e o abismo. Aqui é um chamado profundo à sinceridade diante de Deus. É um livro muito bonito, acho que eu li o ano passado, o ano retrasado, e eu gostei bastante dessa leitura aqui. Eu mexi no celular, eu acho que mudou a posição aqui. Bom, o próximo livro apareceu nos últimos vídeos aqui do canal, porque é uma leitura que eu fiz recentemente, A Inquilina de Whiteford Hall, da Anne Brontë. A Ellen Graham, que é a inquilina de Whiteford Hall, é uma mulher de fé que sofre no casamento, mas não se rebela por orgulho. A sua luta aqui é para salvar a alma do marido e a alma do filho também. Sua fuga é uma exigência moral e maternal. Ellen se recusa a ser cúmplice da perdição. Este aqui é um romance de resistência espiritual. Não é um romance perfeito, mas a protagonista aqui vive as virtudes. Ela tem fé no bem, esperança na conversão e caridade com aquele que a machuca. Ela foge da tentação do ressentimento e permanece firme na sua missão. Anne Brontë nos apresenta uma mulher que encarna a maternidade como uma vocação redentora, sem sentimentalismo, mas com muita força. É um livro que, como eu disse, não é perfeito, mas eu gostei bastante e por isso falo dele aqui e recomendo a leitura deste livro. O próximo livro é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Essa minha edição aqui é da Círculo do Livro, edição de sebo. Gosto bastante dessa edição aqui. E a Emma Bovary aqui é o retrato da alma seduzida pelas más influências. Casada, mãe, com a vida estável, ela despreza tudo isso por não saber dar valor à vida cotidiana, à família. Ela busca no adultério, no consumismo, nos luxos, na ilusão romântica, uma espécie de salvação, mas termina em ruína, porque com isso ela se torna cada vez mais vazia. O que vemos aqui é o pecado da assídia, o desprezo pela graça cotidiana e o tédio diante do bem. Emma Bovary é uma mulher que rejeita a cruz da realidade, ela busca algo que não se aplica à vida dela. Flaubert nos mostra aqui o que acontece quando se rejeita a vocação. No final do livro aqui nós sentimos compaixão, mas este livro também é uma advertência, principalmente nos nossos dias com a decadência moral. Então, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. O próximo livro, nesta minha edição aqui, está Édipo Rei e Antígona, mas hoje eu vou falar de Antígona. O que nós vemos aqui é a coragem de Antígona. Ela desafia o rei para enterrar o irmão, ela obedece a uma lei maior que a dos homens. A peça aqui é um drama sobre a consciência e a fidelidade. Neste livro aqui mostra que a autoridade do Estado tem limite, acima dela está a fé, os valores, os princípios. Nós vemos uma mulher de força que não se entrega, não se curva ao poder. Ela se entrega à verdade. Em tempos de relativismo e submissão cega à cultura dominante, Antígona nos ensina que a fidelidade a Deus exige coragem. Como eu já disse, eu gosto muito das peças do Sófocles, a minha favorita é Édipo Rei, mas Antígona também é maravilhosa, então eu super indico aqui Antígona. E o último livro, mas não menos importante, é A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Aqui nós vemos a vida do Ivan, que é um homem comum, mas vive para as aparências. Quando ele adoece, ele abre os olhos, ele começa a enxergar que a sua vida foi uma mentira. E o medo da morte leva ele a fazer um profundo exame de consciência. E no final ele se rende, com dor, mas com sinceridade. Aqui é uma autêntica narrativa de conversão. A morte aqui não é uma tragédia, mas um chamado à salvação. Ivan se salva pelo arrependimento, porque finalmente aceita a verdade. Tolstói nos mostra aqui que Deus pode usar a dor como caminho de purificação. É uma história sobre humildade e o abandono de si mesmo. A dor não é o fim, mas pode ser o começo da salvação quando vivida com verdade e entrega. Então, A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, é uma novela curtinha e que vale muito a pena ler. Então, recapitulando aqui, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, A Inquilina de Whiteford Hall, da Anne Brontë, Madame Bovary, do Gustave Flaubert,
Antígona, do Sófocles, e A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Agora eu quero saber de você, coloca aqui nos comentários, qual livro que você acredita que todo católico deveria ler. Livros que trazem lições importantes para a nossa vida. Vocês sabem que eu gosto muito quando vocês deixam indicações de livros aqui nos comentários. Eu sempre estou salvando os livros lá na minha lista da Amazon. Tem alguns que eu já até comprei por indicações de vocês. Então eu agradeço muito todos que deixam indicações aqui. Muito obrigada. Bom, falando sobre os livros que eu mostrei aqui, os livros clássicos que todo católico deveriam ler, eles não são catecismos, mas eles retratam dilemas da vida humana. Eles mostram a alma com suas feridas e suas possibilidades. Quando lidos à luz da fé, eles se tornam aliados na formação da consciência. Ler bons livros nos ajuda a entender a nossa própria vida e a vida de quem está ao nosso lado. Que os bons livros nos desperte para o que realmente importa, amar a Deus sobre todas as coisas e ver, mesmo nas histórias mais dramáticas, a semente da esperança eterna. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de conferir os outros 2 vídeos sobre este assunto. Os livros citados estão aqui na descrição, assim como o meu link da Amazon, a minha lista de desejos, o link das editoras parceiras onde você tem cupom de desconto. Até o próximo vídeo. Tchau!